Olá, meus irmãos. Nossa reflexão de hoje é com base no livro de Lamentações, em seu capítulo 3, versos 22 e 23, cujos quais dizem assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vejam, meus irmãos, que antes dessa passagem, ainda no capítulo 3, há por parte de Jeremias, por parte do profeta, um convite ao povo, ou uma orientação para que busquem reconhecer seus pecados, de uma forma que possam compreender todos os eventos que haviam acontecido aqui neste contexto histórico. De uma forma muito breve, Deus havia aplicado sua fúria contra seu povo, por conta de seu pecado, e a cidade de Jerusalém havia sido destruída, totalmente destruída. Inclusive no primeiro capítulo do livro de Lamentações, é dito assim: Como jaz solitária cidade outrora populosa, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Então, de fato, Deus humilha o seu povo através da destruição de Jerusalém, através de outros povos subjugando a nação de Israel. E este é o ponto em que o profeta vai falar no texto que nós lemos inicialmente. Que não obstante tudo isso, né, é necessário que o povo reconheça o seu pecado, que as pessoas façam essa reflexão e que entendam, que internamente eles consigam compreender que os seus feitos, que os seus atos, que a sua postura diante de tudo que estava acontecendo havia levado a essa consequência, pelo fato de Deus ser um Deus justo. E não obstante isso, ele ainda fala sobre a questão da misericórdia, que é o nosso texto aqui, né? Então ele diz de uma maneira muito clara e muito fácil da gente entender, né, que a única causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Em outras palavras, a misericórdia ela se torna o único e suficiente motivo pelo qual nós temos alguma vida por conta desse nosso pecado que nos leva a todo momento para a morte. Ou seja, não tivéssemos a misericórdia de Deus em nossas vidas, já estaríamos mortos. Já estaríamos mortos, não há outra possibilidade além dessa. O homem, se ele deixar a sua própria sorte, ele com certeza ele irá se autodestruir. É basicamente isso o que nós enxergamos através de todos os eventos das Escrituras que mostram a atitude humana. E em nossos dias também nós conseguimos visualizar isso. Não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos todos mortos. Aqui ele fala num aspecto de salvação. Não obstante, podemos aplicar isso para a nossa realidade, para o nosso mundo atual, né? Em que a graça de Deus sustenta as coisas. Por mais que o mundo seja violento, por mais que o mundo seja caótico, ainda assim estamos vivos. E isso por conta da graça de Deus que segura o homem em sua maldade, e o homem ele consegue executar os seus planos perversos até dada medida, mas não completamente. Pois bem, e há um outro texto muito interessante sobre isso, que é Salmo 51, no versículo 1, que ele diz o seguinte, Salmo de Davi: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Né? E ele segue falando acerca de sua iniquidade, que ele nasceu em pecado e tudo mais, mas ele conta com essa misericórdia, a mesma misericórdia da qual Jeremias está falando aqui. Ora, são duas pessoas em tempos distintos nas Escrituras que estão falando sobre o mesmo tema, que basicamente o homem ele é mau, ele comete más ações, ele não consegue cumprir a lei de Deus, ele não consegue ser obediente àquilo que o Senhor determinou. No entanto, apesar disso tudo, e apesar de ele saber que a sua morte é certa por conta desse pecado, a misericórdia de Deus está presente. Ela sempre está presente sobre a vida da igreja. A misericórdia de Deus ela é viva, ela nos dá vida. E há um outro texto muito interessante também, que fica em Efésios capítulo 2, nos versos 4 e 5,
que esclarece isso de uma maneira muito interessante. O apóstolo Paulo diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E continua falando, né? Vejam que ele fala inicialmente que Deus, sendo rico em misericórdia, por conta do amor com que ele nos amou desde a fundação do mundo. Os eleitos de Deus, eles não estão nessa vida por acaso. Esse é o grande ponto. Nós, eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, aqueles que Deus reservou de toda a humanidade para que, de fato, se voltassem a Ele, que conseguissem ouvir o seu chamado por conta do Espírito Santo em seus corações, em suas vidas, esses eleitos, eles não estão desamparados. É o que Paulo está falando aqui. Isso por conta do amor de Deus. E por conta desse amor, ele concede essa misericórdia maravilhosa sobre nossas vidas. E finalizando agora no texto de Lamentações, vejam que o profeta fala: grande é a tua fidelidade. E aqui é um outro ponto principal para refletirmos sobre. De que forma um Deus que é muito maior do que sua criação, que não deve nada a nós, ou a quem devemos tudo, melhor dizendo, de que forma esse Deus ele deve algum tipo de fidelidade ao homem? Se a gente for analisar logicamente esse tipo de situação, não há de fato a necessidade de Deus ser fiel. Ele não precisa ser fiel. Isso não é uma necessidade, porque Ele é o Criador, Ele é soberano. Ele é que determina todas as coisas. Ele que nos trouxe a vida, Ele pode fazer da gente o que Ele quiser. E da criação, da mesma forma. No entanto, Deus ele é tão gracioso, Ele é tão misericordioso, que Ele faz as suas promessas, Ele realmente, através das Escrituras, a sua palavra mostra de diversas formas que Ele possui um compromisso com aquele seu povo, e Ele cumpre esse compromisso, Ele aplica essa fidelidade. Então, quando a gente vê que grande é a sua fidelidade, vinculado ao fato de que Ele é misericordioso e de que nós não seremos consumidos, né? Ainda porque essas misericórdias não têm fim, renovam-se as manhãs e Ele é fiel, isso é uma mensagem de conforto para todos nós. Passam os tempos, passam as situações, a nossa vida muda, nós mesmos mudamos bastante ao longo do tempo. Basta olhar 10 anos atrás, cada um dos irmãos refletindo sobre quem eram, as coisas que pensavam, e nós vemos que somos pessoas que ao longo do tempo nós mudamos nossos posicionamentos, mudamos nossas posturas, nossa forma de lidar com todo tipo de situação, mas Deus não passa, Deus ele é atemporal, e suas promessas da mesma forma. Então essa misericórdia de Deus, como um ato de fidelidade da parte dele, é algo hoje, é algo presente para todos nós. Portanto, a nossa reflexão, o objetivo dela é que pensemos nisso. Pensemos primeiramente em quem temos sido, a forma como temos agido, os nossos pecados, a forma como temos cometido, se de fato pecamos de maneira reiterada em dados pontos, de que maneira podemos melhorar esse tipo de situação. Mas também entendamos que a misericórdia de Deus ela se aplica sobre a vida de todo crente. Há uma promessa por trás disso. E de fato isso se cumpre em Cristo. Então temos a certeza, irmãos, que não padeceremos, que não morreremos, mas que por meio de Cristo teremos essa vida eterna. Amém.